Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso episódio dessa semana. O nosso podcast dessa semana, a semana do mês de maio. Ainda estamos falando das mães, né? Esse mês que é consagrado a todas as mães. Todas as mães é todos os dias, mas nós temos esse mês. E a nossa convidada de hoje também é uma mãe, né? E tem a sua atuação em vários âmbitos. Então, ela tem 44 anos, mãe de 2 filhos, formada em serviço social pela Unicentro, já foi professora, assistente social no município de Cantagalo e há 18 anos assumiu o concurso como polícia penal. Ela é instrutora de armamento a tiro, representa a escola penitenciária da regional, portando trabalho nos cursos dentro do Departamento da Polícia Penal. Ela é palestrante no projeto de Polícia Penal nas escolas. Então, seja bem-vinda, Bilene, ao nosso podcast dessa semana. Vamos conhecer um pouco dessa mãe, dessa profissional numa área que ela atua hoje, que é na Polícia Penal. Então, um trabalho, são poucos profissionais que nós temos nessa área em Laranjeiras do Sul. E hoje, para você conhecer o que é a Polícia Penal, aonde que atua e conhecer essa maravilhosa mãe que nós temos aqui, que são mãe de tantas profissões. Seja bem-vinda, Bilene. Obrigada, Regiane, obrigada a quem está nos acompanhando. Quero dizer que para mim é uma satisfação enorme estar aqui participando do seu programa, né? Já conhecia você, né, de outros interins, sei que é uma mulher que apoia muito, né, a luta, a causa feminina. E eu também tenho essa visão da sororidade feminina, da importância, né, de nós mulheres sermos unidas, conquistarmos os nossos espaços, romper com essas barreiras e os desafios que a gente encontra por aí. E para mim foi uma satisfação enorme estar aqui com você, poder participar desse programa hoje. Eu agradeço porque quando a gente convida as pessoas para vir para o nosso programa, ela vai abrir sobre a sua vida, né? Vai conhecer e ela está sendo... o que ela vai passar para nós hoje é para você que está nos assistindo, que vai ser um momento esse momento que você vai levar para a sua vida, que é esse momento de você olhar o que você está fazendo, as nossas mães, as nossas mulheres que estão nos assistindo, toda a nossa família, e olhar o que nós estamos fazendo para nós. Então, a Bilene hoje vai estar trazendo toda a sua história, toda a área que ela atua, essa mãe, essa profissional, que o nosso programa vai ser pouco o horário que a gente tem, por tudo que ela tem para nos apresentar. Mas eu tenho certeza, fica ligadinho aí no nosso podcast, compartilha com teus amigos, vai lá e se inscreve no nosso canal e manda esse episódio dessa semana, como todos os outros. Ele é essencial para cada uma de nós, para cada um familiar, para os homens também que estão nos assistindo, porque o podcast Fala Mulheres, ele é para toda a família. Nós estamos localizados em Laranjeiras do Sul, no Paraná, e a toda a nossa região. O nosso podcast, a Bilene, ele abrange toda a região. Graças a Deus, nós temos muita gente que está nos assistindo neste momento e fica lá dentro do nosso canal do podcast. Falou e Fala Mulheres, nós estamos lá com histórias lindas que nós trazemos. Conta um pouco, a Bilene, da sua família. Aqui eu contei sobre o histórico dela, né, o currículo, mais ou menos, né, só umas pinceladas. Eu gostaria que você nos contasse da sua vida, né, da onde que você é, quanto tempo está em Laranjeiras, e um detalhe, é polícia penal,
Então, ela vai ter que explicar para nós também o detalhe. A gente vê tantas polícias, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia... Então, ela da Polícia Penal também ela vai contar todos esses detalhes para nós. Fica ligadinho aí e manda para teus amigos, para tuas amigas, vai informando. Olha, vamos ligar lá que o podcast hoje tem bastante novidade, como sempre, né? Todas as quintas-feiras, nós estamos aqui trazendo as nossas convidadas que sempre são destaque na nossa região. Então, Rejane, para falar da minha carreira Polícia Penal, eu preciso falar um pouquinho da profissão, né? Porque eu acredito que muitas pessoas ainda não conhecem, não têm intimidade com a nossa polícia. Somos a polícia mais jovem do país, né? E do estado do Paraná. Fomos institucionalizados policiais penais apenas em 2022, né? Com a Lei Complementar 245. Anterior a isso, éramos agentes penitenciários, né? As nossas atribuições se referiam somente ao interior das unidades prisionais, né? Não tínhamos o poder de polícia. A partir de então, estando as polícias militares e civis sobrecarregadas, foi-se pensado nesse projeto em nos transformar em policiais penais. Por quê? Para que nós assumíssemos algumas atribuições que já deveriam ter sido nossas desde o início. Por quê? Porque quem mais para ter intimidade com o preso, para saber, né, os problemas, o complexo do universo penitenciário do que o próprio agente penitenciário. Para isso, nós passamos por um processo de transição, tivemos que ter uma formação policial. Tínhamos uma formação da área de segurança pública, mas não efetivamente para a polícia, né? E assumimos agora muitas atribuições, desafogando, digamos assim, a civil e a militar. Hoje a responsabilidade de escoltas penitenciárias é nossa, de muralhas é nossa, de contenção e intervenção dentro das unidades prisionais, passa tudo para o policial penal, né? E é nesse interim que a gente trabalha, claro, com coparticipação com as outras polícias, né? Tem sido um desafio, né, para mulheres, para nós mulheres ainda mais, eu acredito assim, para os homens. O nosso contato se tornou mais direto com a população carcerária, né? Hoje eu trabalho na cadeia pública de Laranjeiras do Sul, estou lotada aqui há 3 anos, mas estou no estado, no sistema, como policial penal há 18 anos. Muitos desafios, como todas mulheres, acredito que entraram nessa carreira, enfrentaram, mas assim, a minha história particular eu considero mais desafiante porque eu entrei num sistema extremamente jovem, né? Sem ter noção nenhuma desse universo policial, esse universo de facções, esse contato com a criminalidade, esse contato com a parte mais hostil da sociedade, que muitas pessoas, né, preferem ignorar. E nesse interim já entrei como mãe, com uma criança de 3 anos, e logo em seguida engravidei da minha segunda filha. Foram muitos desafios, muitos processos de superação. Assim, uma das coisas que mais me marcou foi o retorno da minha licença maternidade da minha filha. Eu residia numa cidade a 100 km de onde eu trabalhava. Quando eu saí de licença maternidade para ter ela, nós trabalhávamos numa escala 12/36, ou seja, toda noite eu estava em casa. Nesse período de licença maternidade, a escala mudou. Ela passou de 12 para 36 para 24/48. Ou seja, eu retorno para o trabalho com uma criança de 5 meses, amamentando, mas ficando 24 horas presa no trabalho, né? Sem poder sequer sair, que já teria esse direito de amamentar ela, né? Das saídas para amamentar, mas eu não poderia usufruir, considerando que eu morava a quase 100 km, né? O primeiro plantão desse meu retorno, eu passei o dia, porque tinha muito serviço, muitas atribuições. E eu me lembro que quando chegou a noite, eu liguei para minha mãe. E eu sempre falo que por trás de uma mulher que rompe barreiras e obstáculos, a gente sempre tem uma outra grande mulher nos apoiando. E no meu caso foi a minha mãe. E ela tentava camuflar, esconder pelo telefone que a minha filha estava chorando, né? Mas eu escutei aquele chorinho. E aquela noite, quando eu levantei para ir ao banheiro e meus seios estavam, né, vazando de não poder ter amamentado ela, eu passei a noite inteira chorando. Logo, poucos dias depois, o meu leite acabou, né,
não sendo mais suficiente, a gente rompeu esse vínculo que para mim era aquele sonho de poder amamentar a minha filha até os 2 anos. É uma parte que assim, eu acho que eu vou carregar sempre comigo, mas hoje ela tem 15 anos. E ela está fazendo 15 anos, inclusive essa semana, no domingo, né? E a gente estava fazendo uma sessão de fotos e a fotógrafa pediu para ela, né, assim, alguém que ela se espelhasse para deixar aquele ambiente mais natural, né? Ela falou assim: a minha mãe sempre vai ser a minha maior inspiração. O orgulho que eu tenho dela é imenso. Então, assim, todo esse processo que eu passei, as ausências que eu passei, a cobrança, porque nós mulheres nos cobramos muito, né, enquanto mãe. Então, assim, eu me sentia naquele momento, né, a pior mãe do mundo. Eu pensava, meu Deus do céu, será que a minha carreira vale isso, né? Deixar minha filha romper esse vínculo que nós poderíamos ter até 2 anos pelo meu trabalho, né? Mas eu já estava numa carreira efetiva há praticamente alguns anos, então, assim, é difícil você retornar, né? Quando você chega onde chegou. Mas hoje eu olho para trás e vejo que tudo valeu a pena. Porque entre os desafios que eu passei dentro da carreira, né? Então, estamos falando de uma profissão predominantemente masculina. Nós, mulheres, enfrentamos muitas dificuldades, né? Para conquistar o nosso espaço. Você imagine numa profissão onde 80% a 90% dos servidores são masculinos. O que a gente não enfrenta? As barreiras que a gente não enfrenta, né? Para você ter um pouco de reconhecimento, para você poder, na verdade, não seria nem o reconhecimento em si, que no início a gente luta, para você poder fazer dignamente teu trabalho. Eu imagino, né, como que por isso que a gente traz as pessoas das dificuldades como todas, né? Mas como essa é uma área que nem você falou, a maioria sempre é homens, então para a mulher ela se torna desafiador cada dia, né? Com certeza. Cada dia ele tem esse desafio, essa aí. Mas a vida nossa é assim mesmo, né? Ela é cheia desses desafios. Mas essa história da Bilene contando do rompimento que teve com a sua filha, acontece muitas vezes com vocês também que estão nos assistindo. Já aconteceu. E muitas vezes a gente se culpa, né? Desse rompimento, por que a gente fez. Então, esse é um ato nosso mesmo, né? Só nós sentimos isso e ninguém mais vai poder dizer que esse fato de se romper, esse amamentar tão cedo, né? Mas ela continua com essa inspiração, né? Então, Com isso aqui certeza. é maravilha. Porque se fosse que não, né, ela falasse outras pessoas, né? Mas ela continua sendo você a inspiração. Então, valeu a pena, né? Então, Com tudo certeza, vale a pena. Rejane. No começo, exige muito aquela cobrança, como você mesma falou. Nós, mães, a gente vive... É aquela frase que nos define, né? Ser mãe é padecer no paraíso. Porque a gente tem toda aquela parte daquele amor profundo, incondicional, mas aquela grande responsabilidade em dar afeto, amor suficiente e transformar aquela criança, aquele ser, num bom cidadão, numa pessoa honesta, numa pessoa de valores, né? A gente trabalha nesse processo de culpa, né? Fiz certo, não fiz certo, de observação, sem poder deixar de lado a carreira profissional, né? Porque é isso que vai também dar mais dignidade e mais condições para os nossos filhos, né? Eu sempre, quando eu entrei na minha carreira, e aqueles momentos que me batia assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não tenho que ir para outro rumo para eu poder estar mais presente na vida dos meus filhos? Eu sempre pensava dessa maneira também, que eu também teria que dar um mínimo de segurança para eles, tanto financeira, educacional, para eles ter um futuro. Então, se naquele momento eu estava me cobrando presença, né, talvez amanhã depois eu ia estar cobrando por que eu não lutei mais para dar mais oportunidades e condições para eles, né? E assim, enfim, de toda a minha trajetória, seja ela profissional, a maternidade sempre foi a que mais exigiu de mim. Porque quem é mãe, vocês que são mães, sabem do que eu estou falando, né? Nós temos aquele olhar sensível. Eu costumava dizer assim que eu conseguia saber como foi o dia dos meus filhos só de vê-los saindo da escola até o trajeto do carro.
O meu filho, ele sempre tinha, assim, uma atitude meio que derrotista se o dia dele não ia bem, né? Ele vinha com aqueles ombros caídos, com a cabecinha baixa, e ali eu já sabia que algo tinha acontecido. Como é que você vai fazer uma criança, um adolescente, te dar um feedback ali na hora do que aconteceu, né? Você tem que ter aquela sensibilidade de você chegar, conversar, mas como que eu, enquanto mãe, uma profissional da segurança pública, que tenho que ser responsável pela minha segurança, de chegar íntegra em casa, mas também pela responsabilidade e segurança de muitos civis, com aquele pensamento, o que será que aconteceu com meu filho? Quantos plantões que eu ficava lá, assim, trabalhando, tentando me concentrar no meu trabalho, mas pensando, eu não vejo a hora de chegar em casa, ter uma abordagem com meu filho, uma sutileza para descobrir o que aconteceu, por que ele estava com aquele jeitinho, aquela atitude dele. E sempre consegui, graças a Deus, né? Com conversa, com diálogo. E a minha filha é a mesma coisa. E essa cobrança que nós mulheres temos justamente por isso, por nós termos essa sensibilidade aflorada. É coisa que não passa pelos homens. Eles não conseguem muitas vezes olhar pelo filho, pelo semblante deles, e entender que alguma coisa está errada, né? E nós temos. E aí a gente se cobra, porque como que uma mãe, uma mulher vai ser completa, está bem no dia a dia, sem ter a certeza que o filho está bem, né? Essa parte da maternidade sempre foi muito desafiante para mim, porque eu sempre tive assim, que palavra que eu posso usar, me conduzi muito para mim estar 100% no meu trabalho naquele momento, sem estar trazendo as questões deles, pessoais, que me afetavam para o trabalho. E mesmo porque o meu trabalho é questão de segurança, né? Então, você não pode, muitas vezes, dependendo do ambiente que você está, estar minimamente distraído, né? Já somos treinados por isso, capacitados para isso, né? E uma distração aí, às vezes, pode ser uma falha que não tem volta. Então, é bem diferenciado, né? Você tem que estar ali completa. Você chega no teu local de trabalho, a maioria, mas na hora de segurança é mais complicado, né? Porque você tem que esquecer praticamente que você tem uma família. Com certeza. Para você poder se concentrar. Então, imagina você ali na preocupação, né? Perguntei quanto tempo faz que está em Laranjeiras, né? Você já falou que já faz 3 anos que está aqui. E assim, mais detalhes particular mesmo dela, a gente nem vai... Eu, como todas as outras, sempre entro em detalhes, né? Mas como ela trabalha na área de segurança pública, né? A Milene já é de Laranjeiras, já está há muito tempo aqui, ela é de Laranjeiras, familiarizada, né? já está considero. Familiarizada, não precisa nem saber mais detalhe dela, né? Nós só queremos saber dessa vida que é essa vida agitada dela, de como que ela conduz, né? Esse trabalho dela dentro da delegacia, né, ali junto com todo o pessoal, e que a maioria são só homens, né? Eu não sei se é só você que está aqui ou tem várias. Hoje, de policial penal efetiva de mulher, somente eu. Né? Só você aí que tá aí. O Estado terceirizou algumas funções, né, dentro da polícia, e aí a gente tem algumas funcionárias terceirizadas, porém elas não têm o poder de polícia. Então, algumas atividade fins que a gente fala, né, que exige armamento, que exige todo um cuidado policial, acaba direcionado a mim mesmo, né, porque daí no caso, eu sou a única policial penal hoje aqui. E, assim, trabalhar aqui também tem sido, assim, muito um desafio, né? Porque nesses 18 anos como policial penal, eu trabalhei em penitenciárias onde a gente não tinha esse contato direto com a população carcerária, né? Com as pessoas privadas de liberdade, que hoje é a nomenclatura que utilizamos. Aqui em Laranjeiras do Sul, como é uma cadeia, a cadeia ela tem, assim, uma estrutura diferente das unidades prisionais, eu tenho esse contato direto com o preso. E como você falou, é muito difícil a gente tirar essa maternidade da gente. É difícil você entrar, independente do trabalho que você esteja, você não deixa de ser mãe, né? E hoje, quando eu entro lá, tem essa população carcerária, e eu vejo que é a realidade no país, né? Cada vez mais temos uma população jovem dentro dos presídios, né? Entre a faixa etária de 18 a 35 anos, né? Pessoas que poderiam estar contribuindo economicamente para a sociedade. Não tem como não vir um senso de responsabilidade, né?
dentro da gente. E isso também é bom, isso é importante. Tanto que estatisticamente é comprovado que em ambientes que tem mulheres trabalhando, os projetos, a execução do trabalho, ela se torna mais acolhedora, mais justa, mais humanitária, né? Porém, eu como policial não posso perder de vista a disciplina, né? Porque a segurança ali é em primeiro lugar. Mas esse senso de responsabilidade que nos traz foi que eu ficasse agora aqui na cadeia pública de Laranjeiras do Sul, direcionada mais à parte do tratamento penal, que seria a inserção dessa população carcerária em estudo, educação, trabalhos, cursos. Essa preocupação em transformar esse cidadão que está ali, né, temporariamente, às vezes não tão temporariamente com a gente, em uma pessoa melhor do que ele entrou ao sistema prisional, né? E esse trabalho, assim, eu sempre fui de uma linha mais operacional, quer dizer, eu sempre gostei muito do universo do armamento e tiro, do universo disciplinar. E, assim, não imaginei que eu ia me identificar tanto no tratamento penal, né? E hoje aqui em Laranjeiras eu me identifiquei muito com essa área. Eu me sinto, assim, dando um retorno melhor para a sociedade, trabalhando nessa forma de ajudar, contribuir com que esse cidadão, né, saia dali melhor, né, que saia pelo menos, a gente chega ali com pessoas que não sabem nem ler e escrever, né, então assim, que pelo menos ele saia com o mínimo de dignidade dali de dentro, né. E me identifiquei muito nesse setor do tratamento penal. O meu trabalho, né, assim, respeito demais e admiro muito tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, porém a Polícia Penal, ela é muito eclética, né? Nós temos a responsabilidade, é um desafio para nós, porque nós temos a responsabilidade de manter a disciplina, porém garantindo o tratamento penal. Então a gente não vai lá e só prende. Entende? A gente não prende ele e coloca ele lá. Não. A gente tem que fazer alguma coisa com esse cidadão enquanto ele vai ficar ali com a gente. A gente tem que ter um olhar humano para ele, né? E nisso envolve dar acesso à religião, à educação, a trabalho, contato familiar. Entende? Então, assim, é um trabalho muito complexo. É comum dentro de unidades, cadeias, assim, que você passa o dia ali atendendo o cidadão, tanto que entramos em galerias, porque você está ali no dia a dia conversando com ele, né? Inserindo ele em atividades, né? E a gente entra totalmente desarmado, de repente ocorre uma situação ali, você tem que pegar a arma, colocar colete balístico e trabalhar em outra situação, entende? Você está numa área, tua cabeça lá tranquila, adrenalina baixa, né? Porque você está... Às vezes eu passo plantões, é comum, né? A gente passar plantões ali, trabalhando dentro do tratamento penal, né? E, de repente, num plantão lá por mês, você tem uma situação mais peculiar, mais de risco. E aí a adrenalina sobe e você se transforma no policial, né? Mas, enfim... É gratificante, né? É muito gratificante você ver que você pode contribuir, nem que seja o mínimo para essa pessoa. É muito gratificante quando uma pessoa, um preso, Laranjeiras, por ser uma cidade pequena, eu também não tinha tido ainda essa oportunidade, porque como eu trabalhei 15 anos numa cidade, mas eu residia em outro município, dificilmente a gente encontrava a população carcerária, você tinha esse contato, né? E aqui, estando há 3 anos, eventualmente você encontra alguém que passou pela gente, né? E você vê que essa pessoa, né? Olha, eu busquei outro caminho, eu escutei o que a senhora falou, né? Eu fiz tal curso, eu estou inserido em tal. Isso é tão gratificante, dá tanta satisfação para o nosso trabalho, assim, claro, como também tem pessoas que você passou por nós, né, e você vê, né, voltando, retornando para o mundo do crime, e às vezes você dá aquela murchada, né, especialmente, como eu falei para você, quando são pessoas jovens, né, a gente fica com aquele senso de responsabilidade de querer que aquele cidadão se transforme, mas nem tudo depende, né, da gente. Porém, quando você pensa que se você contribuiu na vida de uma daquelas pessoas, nesse nosso mundo, às vezes você deixou de fazer várias vítimas na sociedade, né? Um cidadão ali que se ressocialize, né? É uma responsabilidade gigantesca,
mas também é muito satisfatório. Eu me encontrei dentro da minha profissão, posso dizer assim, né? Gosto do que faço, tenho muito orgulho. Isso é importante, né? A pessoa gostar. E geralmente a mulher, quando a área que ela atua, ela gosta do que faz, né? É muito difícil nós encontrar, né, as mulheres que não gostam do que estão atuando. Então, aqui fica para as mulheres, né, que têm as suas profissões aí. Eu, nas áreas, eu sempre falo, aonde sempre que eu atuei, que eu trabalho, desempenho minha função, eu sou apaixonada por aquilo. Tanto que a causa pelas mulheres, a gente luta isso há muitos anos, sabe, Abilene? Eu acompanho fazendo um pouquinho. com que a mulher seja sair do seu comodismo, né? E ela vir para a sociedade. Como vocês fazem lá, tirando dessas pessoas, se preparar. E a mulher ela não pode ser assim, ela não pode ficar acomodada, né? Tem que ser protagonista da sua própria história. Sim, é verdade. Nós precisamos fazer com que as mulheres sejam destaque. A Abilene, hoje estando aqui, ela representa a mãe que ela é e também falando da área que ela atua. Porque nós não sabemos, nós não conhecemos essa área, a Polícia Penal é nova e a gente não sabe como que é esse trabalho, né? Então, eu vejo assim que o destaque das mulheres nessa atuação, ela sendo a única mulher dentro de uma cadeia pública, que tem quantos homens trabalhando lá? Eu não sou a única mulher, eu sou a única policial penal, né? A única né? policial penal que trabalha lá, Nós né? temos mulheres que trabalham de forma terceirizada, inclusive aqui em Laranjeiras do Sul, mulheres super competentes, né? E que ajudam muito, né, no dia a dia, no nosso trabalho, porque o nosso trabalho, como eu falei, ele é muito complexo. Tem toda a parte burocrática, administrativa de qualquer profissão, né? E elas fazem esse trabalho com excelência, assim como os homens, né? Mas assim, dentre os policiais penais, hoje a gente trabalha em 4 policiais penais. E eu sou a única mulher desses 4 policiais penais. É uma defasagem, não é uma característica de Laranjeiras do Sul, que fique claro, né? Tanto que a nossa polícia acabou de fazer um concurso público, né? Tá entrando ali 500 novos policiais penais, porque já está defasado há algum tempo. A esperança é que venha, né? Mais policiais penais aqui, porque nós estamos com quase 170 presos, né, para uma cadeia que teria capacidade para 80, né? Então, assim... Tem o dobro. Tem o dobro e também não é uma característica específica de Laranjeiras, é o que está acontecendo no estado como um todo, né? A questão da superlotação. Claro, já vista que nós estamos com quase 36 mil presos no estado do Paraná, né? Tem crescido muito. Presídios estão sendo construídos, inclusive aqui em Laranjeiras, né? Para o próximo ano vai ter né? A Casa de Custódia Penitenciária, que vai ajudar a desafogar um pouco o sistema penitenciário. Mas a superlotação já é um problema comum no Brasil, digamos assim. Acredito que o Paraná ainda seja um dos estados assim que esteja com menos nessa problemática, né? Dessas 36 mil pessoas encarceradas, 1.500 são mulheres, né? Aqui na nossa região, a penitenciária feminina, a cadeia pública feminina fica em Pitanga, né? Hoje, mulheres não podem ficar em cadeias masculinas, né? Elas ficam até ter audiência de custódia, em seguida elas têm que ser direcionadas para uma cadeia feminina, de público específico. No caso aqui da nossa região, a cadeia feminina que temos é em Pitanga. Então, as mulheres de Laranjeiras ou da região que se encontram encarceradas estão em Pitanga. É um desafio também trabalhar, né, com essa superlotação, porque aí você pega uma pessoa privada de liberdade que ela vai estar numa situação de estresse maior, né? Aqui a gente tem muitas parcerias, muito apoio, temos conseguido trabalhar a questão da superlotação, porque daí você tem a questão da falta da ventilação dentro do ambiente prisional, né? A questão das doenças, a questão da higiene, tudo isso vira uma complexidade, né? Temos muitas parcerias para trabalhar nesse sentido, né? E que nos ajudam, né, a diminuir as mazelas do efeito da superlotação, mas que não resolve o problema em si. Mas, porém, como eu falei, né, é um problema de nível, acho que nacional, né? E isso que hoje a gente tem muitos presos na tornozeleira, né? Muitos presos não, muitas pessoas que estão sendo conduzidas a manter
cumprir o restante da sua pena ali na tornozeleira eletrônica. Senão a situação seria mais drástica ainda, né? É bem complexa, né? Justamente. A gente não imagina, né, que ia ter, eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo aí também não imaginavam que na nossa cadeia nós estaria com essa superlotação, né? Essa quantidade, Essa né? quantidade de 170 pessoas ali. Quem conhece a cadeia sabe, né, como que é ali dentro. E então, assim, ela faz com que as políticas públicas têm que cada vez elas se fortalecerem mais para não deixar ocorrer isso, né? É preocupante pela idade que você falou, de serem jovens. Jovens. Né? E assim, como eu falei... preocupante isso a nível nacional, como você fala, né? A gente sabe que o carro-chefe responsável por... né, o grande responsável por isso é o tráfico de drogas, né? Tanto que é o crime, assim, com mais incidência, digamos assim. E eu falo especificamente que, para mim, assim, particularmente, é uma surpresa. Eu estou há 18 anos no estado, então, quando eu entrei lá no início, no sistema, você abria uma cela, raramente você via alguém menor de 30 anos, né? Assim, era uma surpresa você ver alguém tão jovem. Hoje a gente fala pouco tempo depois, 18 anos após, a gente ter uma população tão jovem. É um problema social, né? E o que está levando isso é a droga, né? O tráfico de drogas, que é porque até os crimes de furto e homicídio muitas vezes estão relacionados ao tráfico de drogas, né? Por isso que dentro da nossa polícia nós temos um projeto, né, que deu um grande destaque, que é a da prevenção das drogas. A Polícia Penal, a gente tem um projeto em parceria com o Núcleo de Educação, foi um pedido da secretária de Educação aqui do Núcleo, para a gente falar de palestras nas escolas, mostrando o ambiente prisional, né, a realidade do ambiente prisional, e falando um pouquinho nesse sentido do contexto das drogas, aonde que as drogas podem levar, né. E para nós foi uma surpresa também entrar nas escolas e ver assim que a gente vê nitidamente que o sistema prisional é a última etapa da sociedade. Nós chegamos onde tudo falhou, né? Eu costumo dizer assim, a educação falhou, a assistência social falhou, o núcleo familiar falhou, muitas vezes o próprio núcleo familiar falhou, e a própria religião. Nós somos a última etapa desse cidadão, né? E por isso que as políticas preventivas são fundamentais, né? Se a gente tivesse políticas preventivas efetivas no nosso país, talvez esse número aí cairia pela metade de pessoas encarceradas. As políticas públicas, né? De prevenção, justamente. De todas as áreas. E o mais importante que eu sempre falo, né? É a família, o núcleo familiar. Então, assim, olha, pense... Como que vai ser? Há 18 anos atrás, quando você entrou, era uma, hoje já está em outra. Imagine daqui 10 anos como que vai ser. Né? Então, a questão do núcleo familiar hoje, do alicerce da família, independente do formato que essa família se é composta, mas ela tem que ter esse núcleo familiar como sendo a base. Então, os problemas sociais, eles só tendem a crescer. Nós não temos nenhuma... varinha mágica que vai ocorrer isso, porque ela é preocupante, né? Mas a gente tem que começar a parar e pensar, nós cidadãos, o que nós fazemos, né? O que nós estamos construindo? Como que vai ser esse mundo para os nossos filhos, para os nossos netos daqui 20 anos? Sim. Então, ela tem que, quando a pessoa fala, eu não tenho nada a ver com isso, é um problema do governo federal, do governo do estado, do município. Muita gente se engana. Os problemas sociais, ela vai existir sempre, né? E vai ser responsabilidade de todo cidadão, né? De todo cidadão, ele é responsável por isso. Por isso que o cidadão tem que participar, ele tem que agir, ele tem que estar junto numa sociedade. Não adianta ele se fechar dentro da sua caixinha lá, e aqui não vai acontecer comigo, eu não vou participar, eu não vou fazer, não. E porque nem você falou a questão da religião também, né? Isso é muito importante. Então, assim, é o núcleo familiar que vai levar. Sim. Né? E, assim, esse fortalecimento familiar, dos vínculos familiares, como você falou, é importantíssimo. E é outra coisa que acarreta nós mães, né? É uma responsabilidade maior.
E nesses 18 anos de profissão, eu vendo essa realidade do sistema prisional, eu me senti ainda mais responsável em tornar meu filho, minha filha, bons cidadãos, né? Pessoas de valores, pessoas éticas. E isso sempre sobrecarrega mais nós mulheres. Não adianta, você pode ter um bom parceiro ali, mas essa sensibilidade do olhar, de conduzir, de instruir. E mães, aproveitem isso. Aproveitem. Quando o teu filho chegar em casa meio magoado, meio triste, meio cabisbaixo, não ignore. Pergunta, conversa, descubra o que está acontecendo, porque é ali, nessas amizades, nesses vínculos na escola, que o aliciamento para o tráfico começa, né? Então, assim, não deixem passar despercebido qualquer atitude diferente dos filhos de vocês. A gente fala muito isso nas nossas palestras, né? Porque as famílias que têm aquele olhar mais atento, que têm aquele acompanhamento, desde a questão dos conteúdos escolares, das tarefas escolares, da presença na escola, de saber com quem que está o amigo. Outra coisa que tem sido assim até, né, tá sendo bem polêmico, porque saiu um filme relatando isso, né, bem famoso aí na Netflix, e muita gente está falando disso, mas foi bom para dar um alerta, despertar um alerta na sociedade, né? Esse tempo demais, em demasia nos celulares, né? Tem que saber com quem, adolescente, criança, os pais têm que saber sim com quem que eles estão conversando, né? Com quem que eles estão fazendo amizade, né? Ter esse acompanhamento, esse olhar, porque é ali, nessa fase da adolescência, que os problemas começam. Que esse contato com o mundo do crime começa. E depois é muito mais difícil você retornar, né, do que ali quando você está nessa fase da infância, da adolescência. A questão da religião, que a gente fala, né, independente da religião, né, Rejane, a gente tem visto e tem estatísticas que comprovam, né, que uma das formas que ressocializa o cidadão lá dentro é a fé, é o contato religioso. Então, por que não trazer já essa criança e esse adolescente já para esse contato religioso, né? Tudo isso ajuda a fortalecer valores, né? Fortalecer uma identidade, né? Fortalecer a ética. E quem sabe, a gente costuma falar em algumas palestras que quando essa é caos social que nós estávamos comentando aqui, né? Você pode não se preocupar com os problemas sociais lá fora, tudo bem. Mas pelo menos tente não trazer o caos para dentro da tua família, né? Se você conseguir fazer com aquelas pessoas do teu núcleo familiar, cada um conseguisse isso, cada família conseguisse identificar, né, os problemas ali no seio da família, nós não teríamos o problema lá fora, né? É verdade, não estaria hoje a cadeia, né, sobrelotada com esses problemas aí. Não é só Laranjeiras, vale lembrar, né? Então, a nível nacional. Então, fica aqui bem claro, senão amanhã alguém pode escutar só um pedaço e já vai, não. E já comecei aqui a minha fala falando do número de presos que temos hoje no estado, né? E falando que o Paraná não é o ápice do problema, né? Que é um problema de nível nacional. Como falamos. Mas, assim, o carro-chefe de tudo isso daqui tem sido o tráfico de drogas, né? E a droga, o contato da droga começa quando? Geralmente na adolescência. E aí que a gente faz essa fala, aproveitar para as mães, né? Já que estamos falando de mães, já que estamos falando de mulheres, já que estamos falando de nós que temos esse olhar mais sensível, que a gente consegue perceber, né, nos nossos filhos se tem alguma coisa de errada. Não deixa passar em branco as situações, não, né? E acompanhando, ter esse acompanhamento desde com quem conversa, com as amizades que faz, com quem sai, né? Disciplina tem que começar dentro de casa, tem que ter dentro de casa, né? Porque se não tiver dentro de casa, lá fora que não vai ter, né? Então, a família é o alicerce, né? Tudo. Querer tirar esse tempo para os filhos, né? Não deixar eles muito solto, né? Justamente. Ir na escola, quando a escola tem alguma coisa, chamar, dar um pulinho lá. A gente sabe que é a vida que tem que trabalhar, né? A mãe trabalha demais, o pai também, mas assim, tira um tempo, né? Esse tempo, ele é
milagroso para a vida desse adolescente, para que não seja depois você ter que tirar outro tipo de tempo, né? Justamente. Então, assim, a gente tem que cuidar esses detalhes, olhar isso. Então, eu sempre falo, em todos os nossos podcasts, eu sempre falo, mantenha, desacelere, né? Principalmente a mulher, desacelere, porque a vida, ela tá nesse nosso corre de 24 horas, de muitas horas trabalhada, e você muitas vezes não vê teus filhos, né? Você chega, como a gente já teve convidados aqui que falou que ela não via o filho. Ela chegava, as crianças estavam dormindo, outro dia ela saía, eles estavam dormindo. Então, assim, a gente sabe que é difícil, mas nós temos que cronometrar o nosso relógio materno, fique bem claro, o relógio materno, e o relógio paterno também. Independente aonde que tá, muitas vezes o pai não tá junto, mas ele é responsável sim. Então, tem que cobrar o pai e a mãe estar junto com o filho, para que ele não, amanhã depois não tenha que tirar um tempo para visitar em outros lugares que, né? Sim. Se está sobretarefado, não conseguiu visitar na escola, né? Com certeza, Rejane. Até assim não era o epicentro da nossa fala aqui, mas assim, diante do mundo que eu vivo, do que eu vejo, das mães, imaginem 18 anos de profissão, quantas mães eu já vi chorando na porta de uma cadeia, né? E de uma penitenciária, né? Então, assim, para mim é impossível não dar esse alerta, né? Porque depois que tá lá, a gente não tem muito o que fazer, né? Claro, dar um tratamento digno para essa pessoa que está sobre nossa responsabilidade, a gente faz todo o esforço para isso se manter, né? Mas a dor dessa ruptura da mãe, de ter esse filho lá, né? É um período de vida que nem sabe, isso a gente não tem o que fazer. E como eu falei desde o início, que a prevenção é tudo, né? Eu não teria como dar uma fala, digamos, pública sem fazer esse alerta, né? Mesmo porque a gente já participa de um projeto que vem nesse sentido, né? De tentar diminuir, né, esse contato com o tráfico de drogas, tentar mostrar a realidade, porque na adolescência eles romantizam muito a vida do crime, né? Eles veem o traficante na rua ostentando um relógio, ostentando um carrão, mas eles não sabem o que é a realidade de você passar 30 dias numa cadeia, 30 dias encarcerado, né? Sem acesso a celular, sem acesso à tua rotina, né? Perder a liberdade é muito triste, abala muito o psicológico de qualquer cidadão. Então, assim, não teria como não fazer essa fala. Não, tem que fazer, sim, tem. E nas escolas, vocês já estão fazendo esse ano de novo? Esse ano a gente estava a Polícia Penal do Paraná, ela começou o ano com a formação, o primeiro curso de formação dos policiais penais. Porque até então, o último concurso que teve era para agente penitenciário. É a primeira vez que nós tivemos um curso de formação da Polícia Penal. E o ano começou com esse curso. Foram 60 dias de curso de formação. Então, muitas pessoas, inclusive eu, estava trabalhando em Curitiba na formação desses novos policiais penais. O ano está começando quase que agora. Ainda não sentamos com a secretária do núcleo, mas é um projeto assim que a gente começou com uma palestra numa escola, né? Deu tanto ênfase, né, entre os professores, entre os próprios pais, que eles foram solicitando mais pedidos, porém diferente da polícia militar, que tem ainda, acredito que tenha o PROERD, né, que ele tem policiais específicos para aqueles projetos. Na nossa polícia não. Nós trabalhamos totalmente de forma voluntária. Muitas vezes a gente trabalha um plantão 24 horas e sai de manhã e vai para uma escola fazer esse trabalho. A gente não consegue atender toda a demanda. O nosso objetivo agora, no segundo semestre, é retornar, porém, por enquanto, estamos atendendo o Núcleo de Educação de Laranjeiras do Sul, mas já tivemos o convite do Núcleo de Guarapuava para fazer essas palestras. Não estamos conseguindo com o contingente de profissionais que temos hoje. É quase que impossível atender, né, dois núcleos ao mesmo tempo. Quem sabe com a vinda desses novos policiais penais que serão contratados provavelmente aí no segundo semestre, a gente consegue dar um pouquinho mais de ênfase. Mas, assim, é um projeto que se destacou muito, é um projeto que eu tenho muito orgulho de participar. Aqui de Laranjeiras, apesar de sermos 4 policiais penais apenas, temos 2, eu e mais um colega que trabalha dentro desse projeto, sabe?
um colega que é pai, assim como todo mundo que está envolvido, a gente trabalha de forma voluntária justamente por isso, por ter essa sensibilidade enquanto pai, né, enquanto mãe, de não querer abrir uma cela ali e ver pessoas da idade do teu filho lá encarceradas, né, que poderiam estar sendo N coisas aqui dentro da sociedade, né. Mas a gente tem, sim, um propósito até pessoal, como eu falei nesse sentido, essa responsabilidade de manter esse projeto e de continuar no segundo semestre ele. Então, assim, você que está nos assistindo aí, saiba, eu já assisti essa palestra dela. É uma super palestra, você fica chocado, né? Ela mexe mesmo com a mente de quem está assistindo. Então, é uma palestra muito boa para que ser levada aos nossos jovens aí, né? Para os pais também, né? Que vocês apresentam. Então, essa palestra tem que continuar e ela é de muita valia, isso sim. A prevenção sempre é a melhor forma, né? Com certeza. O que, depois que está lá, a gente está quase que enxugando gelo, né? Por mais que a gente faça tudo o que é possível dentro do tratamento penal, mas nada é melhor do que a prevenção, né? Do que você garantir que aquele cidadão não vá parar lá, né? A mesma coisa eu sempre falo, né? Que tem que ter nas escolas também a questão da violência contra a mulher, né? Tem que ter nas escolas essas palestras de prevenção também, para que a criança saiba, desde pequeno, né? Não bater na irmã, tomar cuidado as palavras que fala. Então, a gente tem que começar a ter esses olhares também, né? Com certeza. Então, eu acredito que a partir do momento que isso se tornar como realidade direta, ele vai diminuir ou vai aumentar também, né? Porque como nós temos palestras que é feito direto, que quando você leva, você mexe com a situação, ela aumenta, né? Exatamente. Então, e tanto assim que o interessante disso tudo é que a gente conseguisse fazer essas palestras de forma a retornar. Era até um pedido dos professores. Hoje a gente conseguiu, nesses quase 2 anos, nós atendemos praticamente todas as escolas estaduais de Laranjeiras do Sul, né? Não digo todas, 100%, mas as mais problemáticas, né? As que estavam com mais problemas, a gente conseguiu atender. E praticamente todo o núcleo das cidades vizinhas, né? Nós atendemos Quedas, atendemos Rio Bonito, Porto Barreiro, Cantagalo, Virmonde. A gente fez todo esse trabalho praticamente. Porém, foi há 2 anos, né? Se considerar a primeira escola que a gente esteve presente, né? E assim, foi um resultado bem significativo, porque a primeira escola que fomos convidados era um problema muito sério, muito sério. E o próprio diretor falou, né, 3 meses depois, passem aqui para você ver. E nós indo em palestra em outro colégio, passamos, ele falou, olha que a escola é outra. Mas a gente não conseguiu retornar, porque a nossa demanda, né, o objetivo era tentar fazer pelo menos uma palestra por escola. Às vezes não temos funcionários suficientes para isso, porém fazemos o que podemos, né? Mas é muito bom e, como você falou, às vezes não resolve o problema, né? A gente já teve situações ali de você chegar em policiais e você ter um enfrentamento de um adolescente de 14, 15 anos. Por isso que isso já está se tornando um problema social, né? E um problema, assim, que está adoecendo os professores também, né? E aí a gente tem mais essa questão, por esse adoecimento dos professores. Por isso também o nosso acolhimento, a nossa parceria nessas escolas, porque tem escolas que o professor está sendo ameaçado, muitos professores tomando antidepressivo, porque o que ele tinha antes, que era chegar dentro da sala de aula e ensinar o conteúdo pedagogicamente, muitos professores têm que chegar e fazer o trabalho de educar também aquele adolescente. E ir numa sala de aula que tem, às vezes, 40, 45, né? É uma situação bem complexa. Eu já falei aqui em outros episódios sobre a questão da terceirização dos filhos, né? Sim. Muitas vezes os pais, se ter que trabalhar, ter que correr, e se manda seus filhos e não ter esse tempo para eles, né? E ter a terceirização, vai para a escola, a professora tem que ensinar, porque não sabe nem com licença, nem por favor, não sabe ouvir o colega, né? Então, é essa terceirização que também é preocupante. Preocupante, isso, né? Preocupante. E, assim, falando lá da nossa realidade do sistema penitenciário, né? Se você chegar hoje e fazer uma entrevista com
cada cidadão que estiver lá, a maioria vai vir de uma situação de desestrutura familiar, né? Dessa falta do contato dos pais, da atenção dos pais, da falta de valores, da falta de disciplina, que está se perdendo na nossa sociedade, né? E entendo, como você falou, que a gente vive numa correria, né? E a mulher ainda mais, né? Porque nós temos aquela responsabilidade profissional, mas a gente chega em casa, a gente tem que ter uma roupa para lavar, nós temos uma casa para limpar, nós temos que abastecer uma geladeira, porque no outro dia, né? As crianças, enfim, precisam comer. Mas é como você disse, eu já cheguei ao ponto de deixar minha casa 3 dias sem faxina, mas eu não deixei de falar com minha filha ou com meu filho quando eu identifico uma situação de sentar e conversar com eles. Tudo fica secundário quando a questão é educar eles, né? E é isso que os pais têm que trazer para si. Como você falou, a educação não se terceiriza, né? Tem que vir de dentro de casa. Tem que vir, né? Esse que é... Eu vejo que é o maior problema que está ocorrendo também é essa questão, né? Então, assim, a questão da mulher, ela é com as suas conquistas, os seus desafios, mas está ficando a maior parte só para ela, né? Ela está se sobrecarregando. Isso é nítido, né? E tanto assim que a gente já vê alguns projetos, algumas ideias de vir já na base do núcleo educacional a responsabilidade dos homens com os afazeres domésticos, né? E tudo para essa mulher não ficar tão sobrecarregada, né? E isso também nós como mulheres, especialmente mulheres, mães de meninos, temos que ter essa conversa, esse diálogo, exigir, né, essas atribuições, porque nós também temos a responsabilidade de um dia esse nosso filho ser um marido, né? Sim. E que marido que ele vai ser, né? Então, e cada vez fica mais complexo o nosso universo feminino, né? Porque é mais uma responsabilidade. Mas é uma coisa, eu tenho um menino de 22 anos, né? E em seguida veio ela. E eu sempre tive essa preocupação mesmo, né? De ensinar para ele que o desgaste dos relacionamentos, muitas vezes começa por essas questões básicas. Porque a mulher se sobrecarrega de uma maneira, sem um parceiro ativo ali, né? Que acaba dando uma ruptura ali no relacionamento, ou brigas, ou coisas que também interferem na educação dos próprios filhos, né? Daí nós vem todos esses problemas que justamente que sobrecarrega, que vem cair aonde? Lá, que nem você falou, lá dentro da cadeia é o último, né? É o último estágio. O último estágio. Nós somos o último estágio ali. E mesmo sendo o último estágio, a gente tenta fazer o que pode, né? Porque é como eu falei para você olhar uma população lá, como é que você vai aquele cidadão de 20 anos que está ali com você, ficou 1 ano ali com você, como é que ele vai sair dali, né? Não tem como a gente, enquanto mãe, enquanto mulher, por isso que é importante todas as profissões a gente ter esse olhar feminino, né? Essa responsabilidade, esse acolhimento que só nós mulheres conseguimos ter, né? Não tem como você não pensar, meu Deus, será que esse cidadão aqui, ele vai refletir sobre um pouco do que foi passado para ele vai absorver o pouco que a gente conseguiu passar aqui para ele, ou ele vai se tornar pior? Porque muitos que vão sair dali, às vezes eles vão fazer uma vítima lá. Então não tem como você dizer que o cara vai sair dali e você não vai ter uma certa preocupação, né? É como eu falei, o nosso trabalho, a polícia penal, é uma das polícias mais complexas nesse sentido, porque nós não é prender o cidadão e esquecer que ele está lá, né? A gente tem uma responsabilidade de como ele vai sair de lá, né? E ele fica ali 1 ano. Tem pessoas que... Teve uma pessoa privada de liberdade recentemente com nós ali, que ele já estava há 30 anos encarcerado. Ele passou de penitenciário por penitenciário, mas você imagina 30 anos encarcerado, o psicológico dessa pessoa, né? Já não tem mais, né? E tudo isso mexe, é uma profissão assim que mexe muito com a gente, te dá muita responsabilidade social também, não só com a questão da segurança pública, que é primordial, claro, né? Como qualquer outra polícia, a segurança para nós é prioridade, né? Mas a gente também tem essa responsabilidade social de como que esse cidadão vai sair de lá. E daí isso sobrecarrega todos, né? Sobrecarrega a questão da saúde, sobrecarrega em todos os âmbitos, né? Todos os âmbitos. Quando você tem uma pessoa lá, você tem que fazer
todo esse trabalho, todo esse cuidado, porque ele é um ser humano, né? Ele tem que ter seus olhares. E seus direitos garantidos, os mínimos, a sua dignidade, né? E assim, foi bom você conduzir isso, a gente chega com pessoas ali de N situações, né? Com vários tipos de doenças, pessoas que muitas vezes há anos não passam num médico, né? E a gente tem toda essa responsabilidade, né? Porque ele está sobre cuidado e tutela do Estado. Sim. Né? Então, qualquer coisa que aconteça ali com esse cidadão é nossa responsabilidade. E às vezes a sociedade tem um olhar, né, preconceituoso em relação a isso, né? Especialmente Laranjeiras, aqui é uma cidade pequena, às vezes você chega num posto de saúde, né, a gente leva ele como prioridade, tem muitas pessoas ali aguardando. Isso é uma questão de segurança, porque você tem que manter a segurança, nós enquanto policiais penais, eu tenho que manter a segurança daquele cidadão que está ali para consultar, a segurança dos civis que estão ali, a segurança da equipe de técnica ali que vai atendê-lo e a minha própria segurança. Então, eu não posso ficar ali, né, esperando, né? Mas a gente entende que causa um desconforto, né? E outra, agradecendo até a parceria com o município, isso foi muito importante, né? Devido à grande demanda, ao grande número, nós temos também, em contrapartida, muitos idosos presos, né? A gente tem uma pequena população idosa presa. E a população idosa já vem com mais doenças, né? A gente conseguiu uma parceria ali com a Secretaria de Saúde e hoje é disponibilizado um médico para ir atendê-los. Isso já diminui um pouco do nosso fluxo, né? De ter que estar transitando com esse preso e tirando a prioridade de outras pessoas, né? É importante, por isso que eu falo, o nosso trabalho é muito complexo nesse sentido, porque também a gente tem que sair de lá, de dentro da galeria, mesmo com todas as situações, para a gente buscar essas parcerias, né? Precisamos dessas parcerias para tornar a sociedade mais segura, né? Porque a partir do momento que você tira o médico e coloca ele ali dentro, você já está transitando minimamente possível com o preso, né? Com a pessoa privada de liberdade. Então, são muitas mãos, né? Tem que estar unido para cuidar, né? Muitas mãos, assim. Mas é um trabalho que vocês desempenham com muita excelência, né? Que vocês fazem lá, a doação de vocês, de todo esse grupo que está trabalhando hoje para conduzir 170 pessoas. É muita gente, né? Para você ficar lá. Então, assim, imagina o psicológico de todo esse povo cuidando disso ali. Então, assim, eu quero desejar agradecer, Abilene, de você vir passar a um outro tipo de profissões, né? Aqui a gente já passou várias profissões, né? A gente já teve muitas mulheres aqui, então já estamos indo para 22 episódios, então já passamos 22 mulheres com todas diferentes da sua atuação, do seu trabalho. Então, esse trabalho, ele é o que você desenvolve, é um trabalho que não é visto, né? Então, a gente quer trazer, porque sendo destaque, ele é um trabalho, é uma mãe também que está trabalhando junto com a segurança pública. Então, assim, como é complexo tudo isso. E trazer como a mulher tem essa capacidade, ela pode, e nós temos a fala, né, do nosso Papa, que falava, onde tem uma mulher conduzindo, há sempre algo a ser executado, sempre com excelência, que ela tem mais o seu olhar materno. Então, isso a gente já ouviu da maior santidade, né? Esse olhar que ele já tem. Então, a gente sabe que a gente consegue conduzir isso, mas nós temos que desacelerar sempre. Desacelerar, cuidar de nós, é que eu sempre falo em todos os encontros, Milene. Nós não podemos viver essa vida nossa de muito não cuidar. A gente tem que cuidar da gente também. Cuidar da gente. Desacelerar, ter esses micros momentos de felicidade, que eu sempre falo. O que é o micro momento? É você tomar um café, um chimarrão, reunir a tua família lá e senta lá. Vem aqui, vamos tomar um chimarrão agora, vamos comer uma pipoca aqui. Então, desacelere. E falo por experiência própria. Desacelerar. Porque a hora que nós acordarmos, muitas vezes, sair dessa vida nossa muito acelerada, às vezes nós vamos estar com muito reflexo, porque nós não cuidamos da nossa saúde. Com certeza. E mesmo porque nós, enquanto mulheres, ainda com essa responsabilidade que a gente traz até no âmbito profissional, se a gente não se cuidar, a gente não consegue cuidar
primeiro, a nossa família. Sim. E segundo, os outros dentro de uma profissão que dependem da gente, né? Então a gente tem... E até esses momentos assim, né? Um bate-papo entre mulheres, um café entre mulheres, um fortalecimento entre as mulheres, essa troca de experiência, isso contribui, isso é um cuidado também, né? Sim. Chega a ser terapêutico, né? E assim, só gostaria de falar da parte aqui do meu trabalho também, para muitas mulheres, a gente estando numa cidade pequena, muitas vezes eu chego nos lugares, como é que faz para ser policial, como é que entra para a polícia, porque eu tenho medo de ser policial, já ouvi muitos comentários assim, meu Deus, você tem coragem. Para quem tem essa vontade, meninas, é uma profissão desafiante, mas assim, é uma profissão muito digna, muito gloriosa e que eu tenho certeza absoluta que muitas mulheres vão contribuir. Conversando com algumas colegas hoje, policiais de outras corporações, né, que falei que eu ia me preparar para uma conversa, um diálogo com você sobre o nosso universo feminino, sobre os desafios. E a gente entrou em consentimento entre os maiores desafios da nossa profissão você conseguir os espaços, por ser uma profissão predominantemente feminina, né? A gente conseguir conciliar com esses horários de plantão, escala, a vida familiar, né? Principalmente a maternidade, né? E principalmente os cargos de promoção à liderança, né? Obviamente, se você está num ambiente onde a maioria é masculino, você tem poucos destaques de mulheres à frente, né, nos cargos de chefias. O que, curiosamente, e é um orgulho para mim falar isso para você, não tem ocorrido na Polícia Penal. Hoje nós temos na Polícia Penal à frente, a 01, a diretora do nosso departamento penitenciário, uma mulher. E a diretora da escola penitenciária, a qual eu represento também é uma mulher. Ah, que maravilha! Mulheres conquistando espaços e conduzindo outras mulheres, sabe? E é nisso que a gente consegue esses espaços, no fortalecimento, no vínculo entre nós mulheres, na sororidade feminina, que eu sempre falo que é importantíssimo, né? Mulher ver mulher crescendo, aplaudir. Sim. Independente dos problemas pessoais que tenham, profissionalmente, mulher aplaude mulher. É assim que a gente vai conseguir conquistar cada vez os nossos espaços. E a parte gratificante, assim, mais emocionante que eu falo para você do meu trabalho, que nada no mundo vai tirar mais para mim essa emoção, é você ver uma menininha onde você quer que você esteja, aonde eu estiver. Às vezes você está num trabalho de escolta, de segurança que exige muito da tua concentração, mas eu sinto aquela mãozinha pequenininha assim em mim. Tia, quando eu crescer eu quero ser com você, eu quero ser uma policial. Então, assim, quando você vê que você está inspirando pequenas menininhas a seguir esse caminho predominantemente masculino, que você está inspirando menininhas, isso te dá uma satisfação, um orgulho, vendo que a nossa sociedade está mudando, sabendo que há 50 anos atrás uma mulher nem poderia sonhar com um cargo desses, né? E hoje a gente está lá espelhando pequenas meninas que com certeza vão ser muito melhores do que eu que estou aqui hoje. É gratificante. Então, assim, quem tem essa vontade, vá, porque tem desafios, mas tem muita coisa positiva. Sempre tem, né? Assim, os avanços, as áreas que a gente vê que as mulheres estão cada vez sendo destaque, está atuando mais. Para nós, a gente se sente orgulhosa disso, né? É gratificante, com certeza. Você tem, você vê mesmo na questão de a aeronave, né? As mulheres também estão lá. Agora, esses dias, eu estava vendo um pai que é policial, né? E a filha estava lá. Então, assim, eles falando emocionados sobre isso. Então, isso é muito importante. Nós podemos fazer chegar aonde nós quisermos. Só depende de você. Então, assim, você que está nos assistindo aí, esse podcast é para você. E compartilha, fale coisas boas. É isso que nós precisamos. O nosso podcast, ele veio trazer as áreas que nós muitas vezes não conhecemos e o que pode fazer. E você pode. Abilene, eu quero a tua mensagem final para as nossas mulheres. Ou se você tem algo que nós não abordamos, que você vê que nós precisamos acrescentar no nosso podcast aqui, eu deixo você bem à vontade para logo em seguida já a nossa mensagem. E a gente tem muito ainda para conversar, mas esse é só o primeiro programa. Nos próximos nós vamos tentar trazer mais mulheres, já vamos ter mais aqui, né? Não vai ser só ela nessa área de polícia penal,
né? Então, assim, a gente quer trazer em destaque para você que está nos assistindo aí, que você veja aí, e quem sabe você pode ser uma policial aí também, penal, né? Então, a nossa região, a gente tem muita gente que está nos assistindo. Quem sabe você pode ser a nossa laranjeirense ou da nossa região aqui, uma nova policial também atuando. Por que não, né? Com certeza. Eu acho que a gente abordou os temas, as frases principais que eu pensei em destacar, que é essa nossa responsabilidade enquanto mãe, né? As características da minha profissão, por ser uma profissão tão distinta, né? E especificamente a polícia penal, como ela é uma polícia nova, né? Que muitas pessoas não tinham esse conhecimento do nosso trabalho. Mas, assim, a mensagem que eu queria deixar é para as mães, para as mulheres, para as pequenas meninas que me assistem. Nós podemos chegar aonde nós quisermos. E se me perguntarem assim, como que eu trabalhei os maiores desafios dentro da minha carreira, dentro da minha profissão, eu vou falar uma palavrinha básica, com profissionalismo. Quando você estuda, quando você se coloca no mesmo patamar, no mesmo nível daquele colega de trabalho, com o tempo você vai se qualificando e mostrando que você pode ser igual ou superior a ele. Então, assim, sempre com muita profissão, meninas, com muito diálogo, com muito estudo, com muita dedicação, a gente chega aonde a gente quiser. Pode ser um pouquinho mais penoso o caminho para nós, mas também depois ele é muito mais saboroso. E assim, a mensagem final seria essa. Ser mulher policial é carregar no peito não apenas um distintivo, mas uma história de superação, de força, suor, lágrimas e de muito amor pelo próximo. E ser forte o suficiente para tornar cada obstáculo uma oportunidade de aperfeiçoamento e crescimento. Cada vez que eu encontrava uma pedrinha no meu caminho lá, eu me concentrava em estudar mais um pouquinho. E de passo em passo a gente vai chegando e conquistando o seu espaço. E depois que você conquista o respeito, né? E conquista um pouco do espaço numa profissão dessas, é orgulhoso, é satisfatório. Gratidão por você aceito o convite de vir contar da sua trajetória, da maternidade e de ser a policial penal, né? Nós tinha muito mais aí para nós acrescentar, mas o importante você falou, o ser mulher, a questão nós estamos vivendo o mês de maio, o mês das mães, né? Então, ser mãe sendo uma policial penal. Então, essa é para você. Quero dizer a você, Abilene, que nós ficamos, toda a nossa equipe, muito feliz de você estar aqui compartilhando aqui com nós e com todos vocês que estão nos assistindo a história de vida dela e de sendo essa policial que ela exerce a função com excelência. Eu quero dizer a todos vocês que eu tenho muita gratidão por tudo que por ela ter aceito e por você estar com nós assistindo aí. Fica lá no nosso programa podcast, lá no canal do YouTube. Vai lá, se inscreva, compartilhe. Tem no Instagram, tem na página do Face. Então, compartilhe. Vamos falar das coisas que nós precisamos compartilhar e que ela faz muito bem para nós. E outra, desacelere e se cuide. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast